Amém? Amém. Graças a Deus, mais uma vez estamos juntos, né? Amém. O som tá bom? A altura tá bom? Tá ouvindo bem? Amém. O pastor pediu para a gente fazer essa parte do trabalho hoje. Amém. E amanhã nós estaremos indo para Marília, né? E todos estão convidados para fazer uma caravana e fazer uma festa lá. Se puderem, né? Se estiverem tranquilos, estamos subindo para lá amanhã. Se vocês quiserem, podemos ir juntos, né? Né, irmão Júlio? Adorar a Deus junto com os nossos irmãos lá também, né? É sempre bom quando nós podemos nos reunir, né? Uma águia, ela só quer uma desculpa para se juntar, né? Só quer uma desculpa para poder festejar, né? Eu sou muito sensível, né, essas coisas, eu gosto muito de estar junto com vocês. Me sinto muito bem. Até porque nós temos uma longa estrada pela frente, né? Hoje nós nos separamos, as circunstâncias da vida nos levam cada um para um canto, né? Mas um dia desse não haverá mais despedidas, não estaremos mais longe um do outro. Quem sabe nos assentaremos em alguma sombra, né? Ficaremos ali, ó, anos e anos e anos. É uma simples conversa, né? Não haverá mais tempo, nós estaremos limitados ao tempo, né? Teremos toda uma eternidade, né? Vamos conversar bastante, né? Só coisas boas, né? Quem sabe vamos dar risada das nossas lutas que passamos hoje, né? Vamos olhar para trás e falar, meu Deus, lembra daquele dia, irmãozinho? Rapaz, foi difícil, olha onde eu estou hoje. E infelizmente, muitos estão trocando isso, né? Trocando toda uma eternidade por meros prazeres repentinos, né? Que passam muito rápido, né? Acho que nós somos seres humanos, inteligentes, e consequentemente vamos fazer decisões inteligentes. Né? Trocar segundos, quem sabe horas, ou até dias, por toda uma eternidade, não tem lógica, né, nisso, né? Vamos padecer aqui? Vamos sofrer? Vamos. Mas temos um troféu que nos espera, né? Que nem se compara com o que passamos aqui. Por isso que nossos irmãos, quando iam para as arenas, eles iam cantando, né? Sorrindo. Ai, eu quero o seguinte, ou você nega esse Jesus aí que você diz que é Deus, ou nós vamos jogar na cova dos leões. E outras palavras, não jogou ainda por quê, rei? Ô Herodes, não jogou ainda por quê, meu filho? Jogue logo, jogue. Quanto mais rápido eles jogassem os irmãos nas arenas, mais rápido acabava a dor e o sofrimento. Estariam desfrutando de toda uma eternidade. Isso é maravilhoso, né? Graças a Deus, devagarinho nós vamos nos ajeitando, né? Devagarinho Deus vai colocando as coisas no lugar. Há muitas coisas que nós gostaríamos que fossem diferentes, né, nas nossas vidas, né? Mas tudo tem um método adequado para se fazer, tudo tem uma hora, né, para que as coisas aconteçam. Queremos muito, né, que muitas coisas se acheguem, fiquem bonitinhas, mas tudo tem um momento exato, né, e uma forma exata também, né? Enquanto isso, nós vamos orando, crendo, buscando a Deus, e Ele vai ajeitando as coisas, né? Colocando as coisas em lugar. Não conheço nenhum arquiteto melhor do que o meu mestre. Ele sabe colocar cada pessoa no seu lugar. Cada um no seu cantinho exato como deve ser, né? Cada ferramenta na sua devida função, né? Porque eu creio nisso, que cada um de nós temos uma função no reino de Deus. Só precisamos nos encontrar, né? Alguns nasceram com o dom de orar. E vão orar mesmo, né? Se você botar eles aqui, ele vai tremer todo, vai gelar. É perigoso dar um colapso.
Mas chama o abençoado para orar nas madrugadas. Meu Deus, ele vira a noite orando. Então, isso é uma ferramenta muito importante. E o profeta chega a dizer, à medida que a igreja está orando, é à medida que a coisa vai acontecendo na hora. Então, às vezes olhamos para nós e até nos menosprezando, né? Ai, meu Deus, mas eu não sei fazer nada para o rei. Sabe? Alguma coisa você está fazendo e está contribuindo para que o pastor e os outros instrumentos arranquem as almas de Satanás. Com a sua oferta, quando você oferta, você está contribuindo. Quando você canta, quando você ora, quando você prega, quando você testemunha, a gente viu o testemunho da irmã Orminda, né? Parece simples, mas é uma coisa maravilhosa. E que Deus te agrada. É só a camiseta que a irmã estava usando já chamou a atenção, né, das pessoas, e chama mesmo, irmão. Às vezes você fala, gente, nosso testemunho, ele é poderosíssimo. Ou ele vai contribuir para arrancar uma alma das garras de Satanás, ou ele vai condenar aquela pessoa. Não foi isso que Jesus fez? Alguns, enquanto ele pregava, ele trouxe para si. Muitos foram condenados apenas por rejeitar aquilo que estava sendo dito. Né? Então, às vezes, uma postagem sua, o culto, postei o culto. Ninguém nunca poderá, todas as pessoas que viram sua postagem, jamais poderão chegar diante de Deus no trono branco e alegar ignorância, inocência. Meu Deus, mas eu não tive a oportunidade de conhecer. Teve, você não viu? Eu vi que você viu o status do Gilson, quando ele postou lá que todo sábado às 18h30 tem culto lá naquela cidadezinha chamada Regente. Você nunca foi? Mas eu estava aqui. Era eu te chamando. Então Deus tem as suas formas de chamar as pessoas, de trazê-las. Né? Cada pancada que Noé dava naquela arca era um testemunho de salvação para quem creu e de juízo para quem disse que ele estava louco. Noé não precisava ser um grande orador, não. Só as pancadas do martelo na arca já estavam dizendo, estou construindo uma arca, Que isso, Noé? É uma arca. Para quê? Para o dilúvio que vai ter. Sem palavras, Noé pregou a uma geração. Só construindo a arca. Nosso testemunho, nosso comportamento diante da sociedade ou vai salvá-la ou vai condená-la. Isso é fato. Né? Então, nunca se menospreze. Alguma coisa você está fazendo sim para o reino de Deus e isso é importantíssimo. Né? Uma camiseta que você usa, você está dizendo, em algum lugar tem um povo que está se reunindo para adorar a Deus. Tem aqui, está escrito, por que você não leu? Não prestou atenção porque não quis. Uma postagem, você pega um culto, posta no seu Instagram, no seu Facebook, no seu WhatsApp, posta lá. Onde tiver uma alma, ela vai chamar a atenção dela. Se nós chamarmos qualquer um aqui para dar testemunho, nós vamos ver quantos testemunhos peculiares tem. Cada um ouviu de um jeito, né? Cada um veio de uma forma. Você vê a variedade que Deus tem. Né? Então, Deus está esperando que nós façamos a nossa parte. E, irmão, no que depender de mim, onde houver uma alma em Regente Feijó, eu vou fazer de tudo para arrancar da mão do diabo. Onde tiver um eleito, eu vou fazer de tudo para trazê-lo. Amém? Eu vou fazer. Cabe a cada um de nós se conscientizar. O que eu posso fazer, irmão Jael? Analise. Você não sabe pregar, você não pode pregar, mas você pode entregar um folheto, você pode postar um culto, né? Você pode postar só um anúncio no culto, Tabernáculo Ebenezer, Regente PJ, todo sábado, 18h30. Você não sabe o poder que isso é pior do que a martelada que não é do lar.
Uma hora a águia vai bater os olhos ali e vai falar, opa, esse povo é diferente, hein? Irmãos, eu lembro uma vez que eu estava trabalhando em São Paulo e eu era jovem ainda. Já tinha conhecido essa mensagem. E eu estava lá, fiquei meses procurando um tabernáculo para congregar. E não encontrava. Um belo dia, fui fazer umas compras lá na Praça da Sé. E aí eu escutei, porque assim, lá, todos os finais de semana, pelo menos os dias que eu fui, tinha pregadores lá. As igrejas vão lá fazer culto ao ar livre. E normal. Só que um belo dia, estou eu lá e eu escutei o pregador pregando. Aí eu parei e falei, rapaz, peraí. Esse pregador tem alguma coisa diferente. Ele não falou nada que chamasse a minha atenção assim na íntegra. Mas eu percebi que tinha alguma coisa diferente naquilo. Gente, é a voz da águia. Amém. Quando a águiazinha vê aquele cantar diferente, ele fala, opa, peraí. Isso não é cocoricó. O que é isso? Ela vai se achegar para ver. Foi o que eu fiz. Me aproximei e estava lá os irmãos do tabernáculo pregando no navio. Eu falei, rapaz, encontrei. Agora, por falta de um tabernáculo, um dia tinha 2 tabernáculos lá. Os irmãos de 2 tabernáculos se juntaram para ir lá pregar ao ar livre. Eu falei, aí, tá vendo? E há uma diferença. O mundo lá fora está cansado. As denominações estão entupidas. Mas até eles não aguentam mais. Não aguentam mais. É muita nojeira, pecado, imprudência, muita idolatria, paganismo. Só que eles ficam atados, né? Porque, infelizmente, nem todos vão vir. Nem todos vão vir. Às vezes a galinhazinha, o pintinho olha lá para aquela comida, todo dia ele vai falar, mas minhoca de novo? Mas a águia não. A águia vai olhar para a roupa, peraí, chega disso, eu vou procurar uma comida diferente. É águia. Então, nem todos vão vir, não tem jeito. Mas a águiazinha que estiver lá perdida no meio daquela multidão, ela vai bater água. Vai bater água. Assim que as penas começar a criar nas asas dela, não vai ter que ir segundo. Não vai ter que ir segundo, porque o pintazinho, ele dá aquele pulinho, não sai dali. Mas deixa que a águia dá o pulinho dela para você ver. Os céus é o limite para ela. Não foi assim com nós? Você olha onde nós estávamos e eu olho o olho, meu Deus, quem dizia? Olha onde eu estou. A única coisa que eu ouvia falar era, oh, Jesus é bom, Jesus é bom, Jesus é bom. Hoje não. As pessoas falavam, não leia Apocalipse, você vai ficar louco. Meu Deus, um dos melhores livros da Bíblia. E sabe por que disso? O profeta disse que Satanás tem medo de 2 livros da Bíblia. Gênesis, que o desmascara, Apocalipse, que o condena. A continuação dele está aqui, ó. Vai ser destruído. Ele não aguenta ver Apocalipse. O juízo dele, a sentença, a pena. E aí ele começou a viver, não leia Apocalipse, não. Meu Deus, tem tanta coisa maravilhosa aqui. Todos os mistérios da Bíblia foi juntado aqui, ó, em Apocalipse. Nos 7 selos. Aí o mundo escondeu isso de nós tanto tempo, né? Mas graças a Deus, a voz da mãe águia bradou, nós ouvimos, demos aquele pulinho, achávamos que não ia passar nem metro no chão, pensa que não estamos lá nas nuvens. Aí você chega nas nuvens, você olha, peraí, ainda dá para ir mais. E você vai, você é águia. Você não é corvo, não é gavião. É águia, a águia não tem limite. A águia, quando ela está com o pelo dela cheio de piolho, ela desafia ela mesma, ela voa em direção do sol. Ela fala, agora é tudo ou nada! Voa em direção ao sol. Os piolhos morrem tudo. Por isso, irmão, quando você vê que tem algum piolho querendo te manter, te agarrar, sugar o teu sangue, voa em direção ao sol.
Vai orar e você vai ver esses dois tudo morrendo. Esses sanguessuga. É só voar em direção ao sol. Amém? Vamos nos colocar de pé, por favor? Você está feliz? Amém. Graças a Deus. Voa em direção ao sol, não ficará um piolho. Vai morrer tudo. Amém. Vai tudo chegando no lugar assim, ó. Problema que você nunca imaginou que iria se achegar, já chega. Problema na nossa vida, problema na igreja, nada consegue nos parar. Estamos caminhando em direção ao sol, que é Jesus Cristo. Amém? Você está feliz? Amém. Graças a Deus, né? Já cantamos, oramos. Tem alguns pedidos de oração, por favor, me lembre de nós orarmos no término do culto, tá bom? Nós vamos ler a Bíblia, pode abrir a sua Bíblia aí. Eu vou procurar não me demorar, para não cansar vocês. Nós vamos bem devagar, eu quero meditar com vocês, eu quero palestrar, né, em algo que desceu ao meu coração. E nós vamos ler a Bíblia em 2 Reis, capítulo 13. 2 Reis, capítulo 13. Reis vem antes de Crônicas e depois de Samuel. 2 Reis, capítulo 13. Nós vamos ler apenas o versículo 17. Amém? Amém. Mas antes, marque a página, nós vamos ter uma palavra com o autor e pedir para que Deus fale aos nossos corações, para que Ele vivifique a palavra que é dele. Amém? Para que Ele faça viva em nossos corações, vibrante em nossos corações e saiamos daqui abençoados. Vamos inclinar nossas faces, fechar os nossos olhos e com reverência falar com o autor desta palavra. Precioso Deus, somos tão agradecidos. Obrigado por este momento que o Senhor nos proporciona para ouvir a tua voz. Senhor, eu vim aqui para ouvir a tua voz. Os teus filhos querem ouvir a tua voz. Nós queremos ter companheirismo contigo, meu Deus. E assim como tu foste com o nosso profeta, seja conosco também, Senhor. Deus, guia os nossos passos. Palestre para nós nesta noite mais uma vez, Senhor. Eu peço humildemente, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. 2 Reis, capítulo 13, versículo 17. Glória a Deus. E disse, abra a janela. Isso Eliseu dizendo para o rei de Israel, quando o procurou. E disse, abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu, atira. E atirou. E disse, a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios. Porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Amém? Somente até aí. Amém. Podem se assentar. Glória a Deus. Eu quero tomar como tema, para que nós tenhamos uma linha de pensamento, quero tentar falar bem compassadamente com vocês, para que isso fique fixado em nossos corações. Eu quero tomar como tema a flecha do livramento de Deus. Amém?
a seta da libertação de Deus. Amém. Amém? Amém. A seta da libertação de Deus. Essa mensagem foi pregada pelo profeta irmão Branham, e ele nos chama a atenção para muita coisa maravilhosa que se deu nesse evento aqui do encontro de Eliseu com o rei de Israel, o atual rei de Israel, que era Joás, um nome até difícil de se pronunciar, mas eu quero pontuar, né, algumas coisas que me chamou bastante atenção nesse cenário, né? Mais uma vez nós vemos aqui a Bíblia profetizando. Como disse Paulo, que as coisas antigas eram apenas sombras dos bens futuros. Então aqui, mais uma cena profética vivenciada pelo profeta Eliseu nesse período de crise, né? Nós tínhamos aqui, então, mais uma das fases críticas de Israel, onde os seus reis vinham numa sequência de reis caídos, reis pecadores e envoltos no pecado. Né? Observamos aqui, se você ler o versículo antes, a Bíblia vai narrar a situação desses reis, inclusive desse rei Joás que procurou a Eliseu nessa ocasião. E a Bíblia diz que ele estava apostatado. Ele estava numa condição de crente fronteirístico. É aquele que não sabe o que quer. Ele quer ir para a igreja, mas ele quer botar um pezinho dele no mundo. Né? E, meu Deus, isso é maldição para as nossas vidas. Se existe alguém ciumento, é Deus. Já leram isso na Bíblia? Amém. Ele não divide vocês com ninguém. Amém. Você pensa que Deus aceita em dividir vocês? Não. Ele é um Deus de honra. Ele é como um homem de honra. O homem de honra, ele zela pela sua moral. Ele zela pelo seu caráter. E ele gosta que nós, como cristãos, nós realmente saibamos o que realmente queremos. Nós temos que saber o que queremos, né? E esses reis, eles vinham de uma sequência de reis fronteirísticos. Não sabiam o que queria. Se servia a Deus ou se serviam os ídolos. E eles faziam coisas, olha que curioso. Eles faziam coisa que explicitamente Deus abominava. E uma coisa que nós observamos aqui, irmão, não era só o problema do rei estar em pecado. Ele levava os seus liderados ao pecado. Aí quando você vê alguém, né, que às vezes você vai falar a palavra para ele e apontar o pecado que hoje reina nos sistemas organizados e até nos nossos irmãos que ficaram para trás. Porque nós vamos ver daqui a pouco, se tirar uma vírgula do que está escrito, já está em pecado. É tudo ou nada. Essa é a ideia de Deus. É a ideia de Deus. Então, às vezes, você vê pessoas que, às vezes, você vai falar a palavra para elas, e elas falam, não, irmão, eu sei que onde eu estou não está legal, eu sei que onde eu estou não está muito bem alinhado, mas o importante sou eu. Que jeito! Diga-me com quem tu andas e eu digo quem tu és. O homem nunca conseguirá ser fiel a Deus sendo liderado por um morto, um caído, um homem em pecado. A Bíblia diz assim, ó, deixa o cego, guiar os cegos e ambos vão cair na onde? Vão cair no abismo. E aí nós vemos isso na prática no povo de Israel. Então, levanta-se o rei e cria-se aquela expectativa, o Jeroboão,
aquele pagão idólatra morreu, agora o povo está liberto, agora o povo está livre. Quando pensa que não vem Joás, um idólatra, carregando o povo para a idolatria, carregando o povo para o pecado, porque é isso. Então, quando você vê alguém aí abrindo a boca e dizendo, não, o importante é a minha consciência, o outro está bem, mas eu estou bem. Tá, não, nunca esteve, porque se tivesse, você não aceitaria isso. Você olharia assim e falava, seja a palavra verdadeira. Porque é isso que é. Mas às vezes nós vemos pessoas que trocam por amizade, né? Ah, não, mas eu gosto muito. Tapinha nas costas, meus amigos, vamos fazer um churrasco no final de semana e está tudo certo. Certo para quem? E você vai analisar também que Deus nunca poupou juízo a ele. Você crê que Israel é a nação amada por Deus, sim ou não? Deus nunca encolheu a mão para não puni-los pelos seus pecados. A própria, não precisa nem ler a Bíblia, a própria história da humanidade registra isso. Não precisamos ir tão longe. Analisa 1940, 45 para trás, onde Hitler cometeu genocídio, massacrando os judeus. Deus não tem por inocente culpado. Mesmo sendo a nação eleita. Ah, mas Deus me ama. Deus, Ele ama. Ele ama. Mas Ele ama também a sua palavra. E quando Ele diz que não divide você com ninguém, Ele não divide. Então, quando você vê pessoas que acreditam que vão conseguir ser fiéis a Deus, sendo liderados por coisas paralelas à palavra de Deus, tira o cavalinho da chuva. Isso não existe e nunca existirá. Se fosse assim, Jesus não tinha dito, sai dela, povo meu! Tem que sair quando ouve a verdade. A verdade vem para separar mesmo. Vem para fazer segregação. Essa de que todo mundo é igual. Somos todos iguais. Somos todos feitos da mesma matéria. 16 elementos químicos. Mas o que nos faz diferente é as nossas convicções. Um ateu nunca terá o comportamento de um cristão. Na matéria dos 16 elementos que todos nós temos. Mas aqui dentro, tem diferença sim. Nossas convicções, nosso comportamento nos faz separação sim. Segregação. Crente com crente, pecadores do outro. Diga-me com quem tu és, eu digo quem tu és. Simples, né? Mas aí nós temos então esse rei, onde a Bíblia diz que ele assumiu o reinado, e aí cria-se aquela expectativa do povo, né? Ah, morreu Jeroboão, morreu fulano de tal, agora veio Joás e a coisa acabou. E aí, em vez de melhorar, continua no pecado. E a Bíblia diz que ele não se apartou do pecado de Jeroboão, que foi idolatria. E detalhe, irmão. Tudo que Deus botar nas nossas mãos, nós vamos ser responsáveis por isso. Uma coisa que eles não pararam para pensar. Israel era a nação eleita de Deus. Foi uma promessa que ele deu para Abraão. E aí o que esses homens entenderam era que esses reis estavam tendo na mão a oportunidade de agradar a Deus. Meu Deus, a tua nação amada está nas minhas mãos. Agora, meu Deus, eu vou cuidar bem dela para ser bem visto por ti.
Mas não. Pegava a oportunidade de jogar na lata do lixo. E nós não vemos isso. Nós não vemos isso. As pessoas vivem enredadas pela idolatria, pelo paganismo, espíritos escravizadores que pegam as pessoas e amarram elas numa ideia humana, numa teologia, numa filosofia. Você vê, apresenta uma palavra profética para ela, e ela diz, não, eu não sigo homem, você está seguindo o quê? Pesquisa na história de William Branham, pesquisa. Hoje tem as redes sociais aí. Vê qual seminário que o William Branham frequentou para pregar o que ele pregou. E aí vem um cara que apodrece dentro do seminário e não consegue fazer frente com isso. Meu Deus, está claro. Só não vê quem não quer. Assim como o pecado daqueles reis estava claro para Israel. Porque Israel não era inocente. Ah, o meu rei tem pecado, tá? E você? Vai fazer o que quanto a isso? E aí a mão de Deus vinha sobre o povo, e era castigo, e pesar, e sofrimento, e o povo sofria. Mas uma coisa é certa, Deus cumpre com a palavra que ele deu a Abraão. Amém. Aconteça o que acontecer, eu vou matar os rebeldes, eu vou fazer separação sim, mas a minha semente verdadeira eu vou cuidar. Eu vou guardar. Porque o que eu prometi para Abraão, eu vou cumprir. Ainda que eu mate todos esses reis pecadores. Mas o meu povo, eu vou zelar por ele. E aí, no decorrer da história, Deus ia fazendo isso mesmo. Deus permitia até que essas coisas se levantassem. Esses reis idólatras, esses reis desviados. Deus até permitia que era para tirar os crentes verdadeiros. Então, esses reis idólatras acabavam guiando aqueles que estavam ali no meio do povo, mas que na verdade não estavam nem aí para a verdade de Deus. Então, Deus ia fazendo as coisas acontecer para filtrar mesmo. Amém? Amém? Então, esse rei, só que um detalhe. Esse rei, mesmo na situação em que estava, caído, apostatado, herdeiro do pecado dos demais reis que tinham vindo antes dele, e ele não teve a graça de se endireitar e seguir diferente daí para frente, mas de repente a consciência dele pesa, porque assim, Deus não vai poupar mesmo. Deus não vai poupar ninguém. Desviou dos seus mandamentos, o braço dele vai pesar e dói em quem doer. E aí caiu a ficha dele. O que ele fez? Foi atrás de Eliseu. A Bíblia diz que Eliseu já estava doente, já estava bem velhinho, estava para morrer. E aí o rei, o rei atual, o rei de Israel, o Geás, foi até Eliseu, se prostrou e começou a chorar diante de Eliseu. Sabe por quê? Porque ele sabia que os dias dele estavam contados. E que ele iria responder também pelo pecado que ele induziu a nação de Deus a fazer. Buscou misericórdia. Agora, misericórdia para quem busca, realmente. Amém? Amém? E ele buscou misericórdia. Agora, uma coisa interessante, irmãos, preste atenção, um dos pontos que nós vemos aqui. Um dos pontos. Antes de Eliseu, tinha havido um monte de profeta, não tinha? Sim ou não? Agora, eu te pergunto o seguinte, por que o rei, querendo o perdão de Deus, sendo hebreu, por que ele não foi buscar nos pergaminhos? Vou lá no templo, vou lá no templo. Onde tu vai, meu rei? Vou lá no templo. Fazer o quê? Vou buscar a palavra de Deus. Ele foi? Leia aqui, Vai para onde, meu rei? Vou no templo buscar a palavra de Deus. E quem vai te dar? O sacerdote. Foi isso que ele fez? Foi atrás de Eliseu. Um velho
doente que estava para morrer. Era um velho doente que estava para morrer, mas era a palavra do dia. Ele sabia que o sacerdote não poderia ajudá-lo. Ele sabia que os diáconos não poderiam ajudá-lo. Os teólogos não poderiam ajudá-lo. Os pergaminhos não poderiam ajudá-lo. Era só a voz do dia. Os luteranos ficaram para trás. Olha a situação que eles estão hoje. Porque estão esperando o Lutero. É a voz do dia. Vamos seguir o exemplo do rei e vamos ver o que vai acontecer conosco. Mas esse rei, ele sabia, mesmo estando em pecado, ele era hebreu. Ele conhecia o método de Deus estabelecido desde o princípio para falar com a humanidade. E aí ele procura Eliseu, um velho, doente, que estava para morrer, mas ele era a voz de Deus para aquele momento. Vamos buscar Deus como? Aonde? No século 21, você não vai achar ele na sinagoga, você não vai achar ele em Roma, você não vai achar ele em nenhum templo bonito, polido, cheio de mármore, que quer que seja. Mas um pequeno homem de Kentucky, baixinho, que não tem escolaridade, trouxe isso para nós. Vai para onde, o rei? Vou buscar um profeta. Sabe por quê? Porque eles eram sementes de Abraão. Semente de Abraão não procura dogma, não procura sistema, não procura homem do vovó grosso, homem que fala grosso, homem que fala fino, homem que fala bonito, homem que fala feio. Ele procura a voz de Deus. Ele sabia que era só isso que poderia ajudá-lo. Aí chega assim, chega nas suas igrejas, eu creio na Bíblia, eu creio na Bíblia. Que Bíblia que você crê? Eu creio na Bíblia. Mas está lá um rei que reconheceu a sua situação difícil. Difícil, porque sabia que Deus não ia poupar, e hoje Deus vai poupar. Hoje eu vou viver só 50% da mensagem, Deus vai me poupar. Vai que você é bonitão, bonitona. Hoje eu vou viver só algumas coisinhas, Deus vai me poupar. Vai não, irmão. Ele vai poupar aquele que se esconde atrás da rocha das eras. Não há outro abrigo seguro a não ser sua palavra. Amém? E Joás foi lá. Vamos lá. Vamos buscar a Deus. E gente, essa mensagem tem sido pregada. E o povo está ouvindo. Está vindo, multidões estão vindo. Vamos lá. Vamos buscar a Deus. Muito bom. Aí depois que você chega na presença, porque, primeiro o rei teve que se conscientizar. Opa, me conscientizei. Vou atrás do profeta. Bom, aí depois que você se conscientizou, é um passo a passo. Primeiro me conscientizo. Depois eu vou atrás. E quando você chega lá diante dele, vai fazer o quê? O que aconteceu? Agora, com certeza, ele teve muitas críticas depois que ele tomou essa decisão. Peraí, você vai na onde? Eu vou atrás de Eliseu. O velho Eliseu? O homem está morrendo, rapaz. Você é rei! Você é rei! Você vai se rebaixar para aquele homem! O velho que está morrendo, moribundo! Quem sabe ele pode ter dito assim, é
o velho que está morrendo, mas é a boca de Deus. Porque é assim, irmão. Todas as vezes que você decidir dar um passo para Deus, não vai faltar um demoniado que vem te criticar. Todas as vezes que você chega o dia de você ir para a igreja, Satanás começa a trabalhar desde cedo. Irrita a criança, irrita a filha, irrita o marido, irrita a mulher, irrita todo mundo, para você não vir. Tu vai ouvir lá o irmão Jairson hoje, o pastor nem veio hoje, você vai lá. Você vai ver o profeta, você vai ver aquele velho Eliseu? Eu vou. Eu vou ver Eliseu. Você vai ver o velho moribundo? Não, eu não vou ver o velho moribundo. Vou ver a boca de Deus. Porque era isso que Eliseu era. Então, se conscientizou, foi atrás de Deus, ele queria a resposta de Deus, porque os sírios estavam no peito para degolado. Os sírios estavam no peito para invadir Israel e acabar com tudo. Se a sua visão e você conseguisse ver o tanto de demônio que nos rodeiam querendo nos tragar, Paulo escreveu sobre isso, né? São milhares e milhares de demônios, legiões, que se pudesse nos matava, nos destruía. Mas ele não pode, porque é um Deus por nós. Há um Deus que intercede por nós. Amém? A rocha das guerras. Amém? Então esse rei buscou a voz de Deus para aquele dia. E repito, então, ele não foi aos sacerdotes, ele não foi aos teólogos, ele não foi às sinagogas, ele foi a um simples e velho homem que estava lá, que estava na nossa colina, entre a vida e a morte. Amém. Aí Satanás deve ter barrado ele e disse: espera aí, ô rei, você está louco. Ué, por quê? Eu sou rei, não fala assim comigo não, hein? Ué, lógico que eu falo. Você está indo procurar um homem que está doente entre a vida e a morte. Se ele fosse o homem de Deus mesmo, ele estava em pé. Olha o Satanás aí. Vai arrumar um monte de pretexto para te afastar de Deus e da sua verdade. Mas não parou o rei. E quando ele chegou diante de Eliseu, ele se prostrou e disse a Bíblia que ele começou a prantear, a chorar. Porque ele sabia que os inimigos de Israel a qualquer momento poderiam invadir aquela nação e fazê-los em pedacinhos, matar eles, escravizar suas mulheres, seus filhos, degolá-los, pendurá-los na forca. Porque era isso que eles faziam. Mas, irmãos, graças a Deus que nós encontramos a voz do dia. Quando nascemos, desde quando nascemos, Satanás começou a lançar tudo que ele pôde para desviar o nosso caminho. Mas não teve jeito. Uns foram para o catolicismo, outros para o candomblé, outros para a religião evangélica, outros foram para todo lugar. Mas quando a banhada de for, você pode estar onde for. Glória a Deus. E a voz de Deus, sabe, olha o que ele disse, olha o que o mestre disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. E o detalhe, irmãos, ovelha, ela não só ouve a voz do seu bom pastor, mas ela ouve. Segue. Foi isso que ele disse, não foi? As minhas ovelhas ouvem a minha voz e elas me seguem. Você está seguindo Jesus Cristo? Então dê graças a Deus por isso. Amém?
Agora aquele homem caído, apostatado, pôde reconhecer Deus no velho Eliseu. E hoje você vê pessoas políticas, inchadas, e não consegue ver que está um Paulo na frente dele. Ele não consegue entender que tentar tirar uma vírgula do que já foi pregado e ensinado pela voz do dia é morte. O velho rei não chegou diante do profeta, foi lá argumentar, mas Eliseu, você sabe, eu sou rei, eu ocupo o cargo mais alto da nossa sociedade, Eliseu. Tem que ser do meu jeito, Eliseu. Eliseu não ia perder nem tempo em dialogar com ele. Porque Deus não dá atenção a homens arrogantes, prepotentes. Mas ele chegou da forma como tem que chegar, humilde, ajoelhado, chorando, pranteando, buscando misericórdia. Irmãos, acreditem em uma coisa. Você pode estar na pior condição que um ser humano poderia estar. Se você se humilhar a Deus, Ele tem uma saída para você. E assim como Ele deu a flecha de libertação, que libertaria o rei da mão opressora do sírio, Ele tem uma para você também. Mas eu sou, irmão Jael, eu sou muito falho, eu erro muito, eu peco muito. Se humilha a Deus que você vai ver o que vai acontecer. Ele é um grande ovelho. Você está torto, Ele te volta. Mas às vezes Ele vai ter que te quebrar. Se estiver muito inchado, muito arrogante, quebra Ele, faz de novo. Para moldar conforme agora a imagem do ovelho. Não importa, o profeta diz assim, ó, a sua vida pode estar mais preta do que as paredes enegrecidas do inferno. Há uma fonte cheia de sangue. Há uma fonte cheia de sangue que não saiu da zeia de um sacerdote, não saiu da zeia de um político, de um pastor, de um doutor, de um filósofo. Foi de Deus! Paulo escreveu sobre isso. Paulo disse, Deus, a igreja que tu compraste com o teu próprio sangue. Paulo disse que foi o sangue de Deus que te comprou. Será que há alguma coisa difícil para ele? Mas tem que se humilhar, se render, se entregar e dizer, Deus, eu não posso mais nada, Senhor. Eu estou arrasado, acabado, mas eu creio que tu pode mudar. Reconhecer a nossa situação de vaso. Amém? Amém? E aí você vai observando como que Deus vai mudando as coisas nas nossas vidas. Amém? Amém? Só temos que reconhecer o nosso posicionamento, a nossa condição e ter Deus como o tudo das nossas vidas. Amém? Tem que buscar, conscientizar-se e buscar isso de Deus. Eu me lembro de uma história que o profeta contou sobre um período crítico da guerra americana, a guerra civil. E diz que, num certo momento, um soldado americano, ele temente com o horror. Gente, porque guerra é isso. Guerra é horror, guerra é loucura, guerra... tem soldados que voltam da guerra loucos, de tanto horror. E olha que eles treinam a vida treinando, mas nunca estão preparados para o horror que é a guerra. E aquele soldado americano, ele quando se deparou com o caos da guerra, ele temeu e correu. E gente,
Hoje as pessoas falam, aceitei Jesus, sou um cristão, glória a Deus. E daqui a pouco eles abandonam a Cristo. Tudo bem, abandonou, foi embora. Mas um soldado no exército, se ele debandar em momento de guerra, de crise, é pena de morte para ele. Chama-se desertar. Desertar. E esse soldado, ele desertou, ele abandonou, jogou o fuzil para um canto, para o outro e correu. E aí ele foi capturado, foi preso e foi condenado à pena de morte. Cometeu um crime de guerra, desertar, é pena de morte, não tem perdão. Mas um dos homens que estava junto com ele, um dos homens correu até o único homem que ele sabia que poderia lhe dar o perdão. Porque assim, ele estava condenado já pela atitude dele. Sua atitude já tinha lhe condenado. Mas aí um dos seus amigos se compadeceu do homem e correu atrás do único ser que ele sabia que poderia dar o perdão da sua pena, que era o presidente da República, sendo na época Abraham Lincoln. E ele correu, teve contato com Abraham Lincoln e falou, Senhor, pelo amor de Deus, poupe a vida daquele homem. Ele é meu amigo, eu o conheço. É um homem de família, tem família em casa. Ele não fez com maldade, apenas temeu e correu com o horror da guerra. Ele não estava preparado para tudo aquilo, Senhor. Abraham Lincoln olhou, se compadeceu e deu-lhe perdão. Só que eles estavam no campo de guerra. Não tinha um papel timbado, com logomarca, com carimbo do presidente. Não. Ele pegou um pedacinho de papel, talvez um pedaço de papel de pão, escreveu assim, perdoado. Assinado Abraham Lincoln, presidente da República. O homem pegou aquele papel, correu mais que tudo, até a cadeia, onde o homem estava detido, condenado à morte. Correu todo feliz e empolgado. Gente, eu lembro que quando eu conheci a mensagem, meu Deus, todo mundo eu queria parar para falar dela. Eu visitei todos os meus amigos que eram da denominação para mostrar a mensagem para eles. Falei, rapaz, você tem que se batizar. Mas como assim, eu já sou batizado? É nada! E falava para todo mundo empolgado. E eles fizeram? Não fizeram. Mesma coisa aconteceu com esse cidadão. O homem correu empolgado, pegou a mensagem do presidente, levou até ele lá na cadeia e falou, tá aqui, eu consegui a tua liberdade. Você não será morto mais. Mas quem disse isso? Ele fez assim, tá escrito aqui, Olha, onde que eu tenho que ser batizado no nome de Jesus? Tá escrito aqui, mas quem disse aí foi o homem. O homem olhou para o seu amigo e disse, quem escreveu isso aí foi qualquer outro, menos Abraham Lincoln. Falou, rapaz, eu estou lhe dizendo, quem escreveu o teu perdão foi Abraham Lincoln. Foi nada, você está de brincadeira comigo. Isso aqui tinha que estar no papel timbado, bonito, carimbado. As pessoas às vezes olham, né? Eu não vou não naquela igrejinha lá. O tamanho da igreja é assim. Tem nem violeiro, não tem sanfoneiro. Não vou nada. As pessoas estão preocupadas com a aparência. Mas o fim disso, irmãos, é morte. Sabe por quê? Porque o Deus do universo, Criador de todas as coisas, o maior rei do universo, desceu em um pequeno Galileu, filho de um carpinteiro. Quando foi morto, não tinha um túmulo para ser enterrado. E todos aqueles que focavam em beleza, em boniteza, em grandeza, em esplendor, colocaram ele na cruz. E aí o homem ficou focado nisso, né? Não, amigo, você é meu amigo. Como é que você vem me dizer uma frase dessa, rapaz? Você quer me dizer que isso aqui foi Abraham Lincoln que escreveu? Eu estou lhe dizendo que foi Abraham Lincoln. Tá bom, vai embora daqui, vai embora. O homem foi embora.
24 horas depois, sabe o que aconteceu? Foi fuzilado. O caso dele foi levado aos tribunais federais para julgar a situação. Por quê? Peraí. Se Abraão Lincoln lhe deu perdão, se Abraão Lincoln escreveu o perdão do homem, por que mesmo assim ele foi fuzilado? Sabe qual foi o veredito? O tribunal chegou à seguinte conclusão: perdão não é perdão se não for aceito. A palavra é bonita, é misericordiosa, prega a vida, prega a liberdade, prega a salvação, mas tem que aceitar. Amém? Amém. O rei esteve diante dessa situação. Ele chegou diante da palavra de Deus. O rei teve a mesma oportunidade que aquele jovem teve, que estava na prisão, e preferiu rejeitar, porque é mais fácil rejeitar, né? Gente, é mais fácil virar as costas para a palavra e dizer não. É mais fácil do que dizer, agora eu vou ter que parar de fumar, parar de beber, parar de dançar, parar de roubar, parar de andar com adulto, parar de andar com fornicário, parar de andar com maldizente. É muito trabalho, né? É mais fácil virar as costas para a palavra e continuar do jeito que está. E aí o rei chega diante da palavra, ele teve o privilégio de se encontrar com a verdade de Deus e endireitar a sua vida. Quando ele chega, sabe o que o profeta diz para ele? O profeta diz assim: não, acabou os seus problemas. Ô rei, só pelo fato de você ter vindo aqui hoje, rei. Aí começa aquele monte de promessa, né? Você é abençoado, só prosperidade, vamos pegar prosperidade. Só o fato de você ter vindo aqui hoje, rei, você já é abençoado. Bendito seja Deus. Foi isso que Eliseu fez? Não. Eliseu olhou para ele assim, ó, cansado. Pega uma flecha. Pegar uma flecha? Mas não tem ninguém aqui? Eu estou dizendo, pega uma flecha. Pega o arco, rei. Se a palavra mandasse andar uma milha, caminha duas. Ei! Era um profeta que estava falando. Quando você ouvir alguém subir e dizer, não, o profeta não veio, é o homem de Deus, mas em tal coisa ele errou. Anátema! Ô Eliseu, peraí, eu vim aqui buscar um conselho teu, eu vim aqui buscar bênção, você manda eu pegar um arco? É para mim ir atrás do circo esse arco, Eliseu? Eu tenho arco em casa, Eliseu! Eliseu! Eu tenho arco em casa! Pega o arco. Às vezes, a palavra vai vir e você não vai entender o que está acontecendo. Vai achar que a coisa... Vai achar que não é nem Deus. Acho que não é Deus, não. Só que tem duas opções. É pegar ou largar. Se você pega, você vê o fruto. Se você não pega, você vai ver o fruto da sua desobediência e ignorância. O rei olhou e falou, meu Deus, peraí. O homem está fora de si já. Não. O rei pegou o arco. Porque a primeira coisa é o seguinte, você tem que saber naquilo que você crê. Tem que saber. Eu creio na palavra, então mesmo. Você crê, creio. Então, a palavra está dizendo que o diabo é amarelo. O diabo é amarelo. Vou sair por aí dizendo que não é amarelo. Se o profeta diz que o diabo é cor de rosa, eu vou sair dizendo que o diabo é cor de rosa. É aquilo que é. Ô Eliseu, ô rei, pega o arco. Mas peraí, o arco para quê? Você tá doido, velho? Eu vim aqui para buscar um conselho seu.
Arco eu tenho já, tem aqui na minha carruagem. Mas eu estou mandando você pegar o arco. E ele pegou o arco. Agora pega a flecha. Ele pegou a flecha. Está escrito aqui, depois você lê na sua casa. Aí o Eliseu olhou e falou assim, ó. Esse é o arco do livramento de Deus. Ele poderia olhar e falar, peraí, você quer dizer que é com isso aqui que eu vou matar os sírios? Mas ele não questionou. Ó, ele não questionou. Ele estava indo bem. Não disse, ele estava indo até bem. Não questionou em ponto nenhum. Estava indo bem. Sabe aquele crente que vem para a palavra? Conhecia a mensagem, ele começa, batiza em nome de Jesus. É a Santa Ceia, quando chega no céu ele para. Mas agora eu não entendi nada. Pois você não entendeu. Você não entendeu. Não quer dizer que não seja assim. É só você buscar entendimento divino. Porque a palavra não se entende por um conjunto de versículos ou de parágrafos. É algo que é revelado. Irmãos, às vezes você vai ler a mesma Bíblia, o mesmo versículo, o mesmo parágrafo da mensagem que o outro. E o outro lê e não entendeu. Mas sabe por quê? Tem que ir lá naquele cenário de Pedro lá. Ó. Pedro nem sabia como é que ele ia entender o que Jesus estava falando. Aí Deus teve que revelar. Aí Jesus falou assim, ó, Pedro, ó, sabe por que eu fiz isso com você? O que, mestre? Eu revelei. Sabe por quê? Porque é através disso que eu vou guiar a minha igreja. Através de revelação. Amém. Ele disse, Pedro, não foi a carne e o sangue que te revelou, Pedro. Quem te revelou isso? Quem explicou isso para você, Pedro? Não foi um ano no seminário, não foi um ano consultando o sacerdote, foi revelação. Amém. E o camarada vem, e ele está indo até bem. Mas chega em um determinado ponto, ele para. Aconteceu com o rei. O rei estava indo bem. Pega o arco, pegou o arco. Pega a flecha, pegou a flecha. Aí o velho Eliseu olhou e falou, essa é a flecha do livramento de Deus, ô rei. Sabe o que você vai fazer com ela, ô rei? O que, Eliseu? Você vai atirar, ó. Atirar, até quando? Até quando que eu tenho que atirar? Ele falou, até consumir os filhos. Ei, eu tenho que orar e buscar a Deus até quando? Até você conseguir. Eu tenho que orar e buscar o batismo com o Espírito Santo até quando? Até você perder essa mania dura, ruim, ruim. Enquanto você não atingir a flecha da libertação, não para! Não para! Irmão Jesse, se eu parar, vai acontecer o que aconteceu com você. Ó, a ordem é o seguinte, ó. Disse Eliseu, abre a janela para o Oriente, e ele abriu, ó. Ele estava indo bem, como eu disse. Então disse Eliseu, atira, e ele atirou. Aí Eliseu disse o seguinte, a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, contra os teus inimigos. Ei, quem são os teus inimigos? Quem que te aflige? Quem que te persegue? Quem que tira a sua paz? Quem que tenta adoecer o seu corpo, adoecer a sua mente, adoecer o seu espírito? Bate nele, atira nele! Taca a flecha neles! Até quando, mulher? Até os teus inimigos caírem! Disse Eliseu, a flecha do livramento do Senhor
é a flecha do livramento contra os sírios, porque tu os ferirás até que eles sejam consumidos. Amém. Aleluia. Aí Eliseu, aí vem a prova de fogo agora. Agora eu quero ver se você crê ou não crê. Eliseu pensou, né? Eliseu, ô rei, tu crê? Creio, por isso que eu estou aqui. Então vamos lá. Ô rei, faz o seguinte agora, ó. E disse Eliseu, toma as flechas e tomou. Disse Eliseu, então disse Eliseu ao rei, fere a terra. E o rei feriu a terra por 3 vezes. Então, o Eliseu mandou que ele pegasse o arco e as flechas e começasse a atirar. Fere a terra. Eliseu não disse quantas vezes que era para ele atirar. Eliseu disse que era para ele ferir a terra. Mas eu estou atirando no barranco, Eliseu. Não interessa. Aí você entendeu, mas eu não entendi isso que o irmão Breno disse. Peraí, então você iria entender Eliseu? Eliseu, o rei vai atrás do profeta, agoniado, porque o Sírio queria invadir ele e degolá-lo. Aí Eliseu chega para ele, mandou ele pegar uma flecha e atirar na terra. Ó, atira, Eliseu, atira. Ele deu 3 tirinhos e parou. Deu 3 tirinhos e parou. E aí, às vezes, gente, nós estamos com um problema e gente, vamos ser realistas. Tem problema que é só Deus mesmo. Tem coisa que não tem como fugir, é só Deus. E aí requer o quê? Requer entrega, confiança, fé. Tem coisa que não adianta. Você vai espernear para lá, para cá, para lá, para cá. Não tem jeito. É Deus. E aí vai fazer o quê? Vai clamar, vai buscar. Quando? Até quando? Até conseguir. Amém? Levantou hoje pela madrugada e não resolveu, levanta de novo. Orou hoje, não resolveu, ora de novo. E começa a orar agradecendo agora. A coisa está pegando fogo, está um caos. Sabe o que você vai falar agora? Você não já orou para Deus resolver? Já orou? Você vai orar agora agradecendo. Mas ainda não resolveu? Pois é, Abraão creu antes de receber. Você vai orar e dizer, Deus, obrigado por essa conquista. O diabo vai falar para você, mas você não conseguiu ainda? Pronto, mentira sua, Satanás. Já é minha. Eu já conquistei, Satanás. Quando eu subi o provado. Agradeça a Deus. É isso que eu faço. Meu Deus, obrigado pela salvação dos meus filhos. Obrigado pela salvação da minha mãe. Obrigado pela saúde. Obrigado pela cura. Obrigado pela libertação. Você vai ver as coisas chegando no lugar. Quando? No tempo dele. Seu papel é só cumprir o que Eliseu disse. É para atirar, Eliseu? Então vamos atirar. É para ler a mensagem, Eliseu? Então vamos ler. Temos tempo para tudo, mas para ler a mensagem nós não temos. Temos tempo para tudo, mas não lemos a Bíblia. Não ouvimos as fitas. Ouvimos filósofo, ouvimos não sei o que mais lá. Meu Deus! Estamos atirando no lugar errado. Vamos mirar direitinho. Ô Eliseu, qual barranco você quer que eu atire? Aquele. Então é ali que eu vou atirar. Atira lá, rei! E o rei começou. Uma, duas. Na terceira ele se cansou. Falou, peraí, tá de brincadeira comigo? Você acha que o profeta foi explicar para ele alguma coisa? Gente, esse é o Deus que nós servimos. Ele não está preocupado com o incrédulo. É com o crente. Genuíno. Que crê verdadeiramente a palavra. Ele simplesmente olhou para o rei e disse assim, ó. Porque tu feriste a terra só 3 vezes. Ei, era para ferir até a segunda ordem. Era para continuar atirando. Atira. Eu estou cansado! Eliseu, eu estou cansado! Não importa! Continua atirando! Eu não aguento mais! Quando eu mandar você parar, você para, rei! Só 3.
rei Eliseu olhou e falou: era para atirar até consumir os seus inimigos. Ele tinha até o direito de indagar, né? Mas Eliseu, eu não estou atirando dos meus inimigos, Eliseu. Eu estou atirando no muro, no paredão, Eliseu. Não tem inimigo aí. Ei, mas essa é a palavra do Senhor. Ô rei, essa é a palavra do Senhor, rei. Seja fiel no pouco e no muito eu vou te colocar. Se você não consegue atirar no barranco, você vai atirar nos cílios. Era até a segunda ordem. E aí o profeta olhou para ele e disse: como você atirou só 3 vezes, sendo que era para atirar até consumir os seus inimigos, você só ferirá os filhos por 3 vezes. Você vai ler aqui, vai ver que o profeta Eliseu disse assim, você ferirá os teus inimigos até os consumir. Mas devido à desobediência do rei, eles feriram 3 vezes. Posterior, passou o tempo, depois lá, passou o tempo, eles fizeram a guerra, e o rei de Israel feriu 3 vezes os sírios. Ou seja, os sírios continuaram existindo, perseguindo eles. Só 3 vezes eles foram feridos. Continuou perseguindo. E é isso mesmo. Quando mais resistimos, buscar a Deus para a solução do problema que nós temos, o inimigo vai chegar. E aí você olha, e aí você se desistir. Aí resolveu o problema? Não vai fazer aquela coisa. Os filhos vão continuar se fortalecendo o que temos que fazer? Seguir a palavra ao pé da caminho. Se mandar marchando, anda marchando. Você imagina a situação de Jacó. Ele tinha caído de seu irmão. É claro que Esaú, nós sabemos que não tem muita importância também, né? Era outro crente, que não sabia o que queria da vida.